Bom, primeiro, quando eu olhei o tema, eu pensei um pouco difícil falar sobre o caminho das pedras, e principalmente as pedras do caminho, porque dá uma ideia de que eu já sei tudo e eu já estou ali andando, mas eu estou no caminho também, né? Então, o conhecimento que eu tenho só é um pouco diferente do conhecimento de alguns de vocês. Eu costumo dizer que a diferença entre as pessoas são um nível de conhecimento, mas todos estamos trabalhando junto. Então, algumas pedras talvez eu conheça, talvez outras vocês conheçam, então sempre é uma troca de cultura, uma troca de conhecimento. Bom, antes de começar, eu trouxe aqui minha apresentação, mas é importante questionar. Vocês sabem o que é compliance, o que é um head de compliance, o que faz um compliance officer? Por que eu pergunto e por que eu acho interessante falar? Para quem trabalha na indústria, para quem trabalha nas empresas multinacionais, isso é muito normal. Eu já sei, já estou acostumado com esse tema. Mas esse é um tema que, apesar de já estar aí há alguns anos, ele não é um tema tão simples, né? Então, hoje, todo treinamento que eu dou, eu pergunto, vocês sabem o que o Head de Compliance faz? A resposta é sempre não. Quando sai do ciclo empresa e as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo, eu sou gerente de compliance. O quê que você faz? Não, é como se fosse auditoria. E aí a pessoa entende. Mas não tem nada a ver, mas não é exatamente a auditoria. O Head de Compliance, o Compliance Officer, Compliance em si é responsável por garantir o cumprimento das normas e regras dentro de uma empresa. Então, ele é ali o guardião da conduta, o guardião da ética dentro de uma empresa. Então, essa é a minha função, garantir que as pessoas trabalhem de acordo com as regras, com as leis dentro da empresa e, se houver desvios, que sejam sancionados e que sejam as tratativas adequadas. Falando um pouco da minha formação profissional de maneira rápida, eu sou um profissional de compliance certificado pelo Compliance Certification Board. Eu tenho alguns MBAs, sou formado em administração, ao contrário de muitos profissionais de compliance que são advogados, ou mesmo compliance hoje na própria empresa que eu trabalho, está dentro da área jurídica, mas eu sou formado em administração e vim da área de auditoria. Hoje eu participo de alguns comitês, eu sou membro do Comitê de Ética, do Grupo de Trabalho de Ética e Compliance da Câmara Brasil-Alemanha, também do Comitê Aberge de Comunicação e, por último, faz algumas semanas, não chegou a fazer um mês, eu sou membro agora da Alliance for Integrity, que é uma empresa, um instituto alemão, que ajuda a promover a integridade no mundo e também no Brasil. Bom, e como que eu dividi essa apresentação? Tentei ser de maneira prática. Quando eu comecei a pensar o que eu posso falar de experiência, né, como líder, dentro da minha área de atuação, né? Então, acho que é importante também trazer um pouco da minha área de atuação. E o que eu pensei hoje em dia, o que é a pedra no caminho de todo profissional, de todo líder, é a corrupção, né? Então, a corrupção é algo que é uma pedra que a gente tem que lidar com isso. De alguma maneira ou outra, não dá para evitar, não dá para desviar. Então, eu vou trazer aqui um pouco do conceito do que é corrupção, porque muitas vezes a gente não sabe o que é e acaba fazendo alguma coisa errada. E na questão do caminho das pedras, falando de ética, eu vou até passar alguns pontos que já foram expostos hoje sobre ética, o que é ser ético e o que é comportamento ético, mas talvez de uma maneira um pouco mais prática, um pouco mais direta, e porque eu acho que isso é o caminho, né? Como a gente foi falado, acho que a maioria das apresentações tocou nesse assunto, que o caminho é ser ético. E, por último, vou falar algumas questões sobre como que a gente pode fazer a diferença dentro desse assunto. Bom, antes de começar, passar um pouco sobre a empresa que eu trabalho, para vocês terem um pouco de conhecimento. Eu sou o Head de Compliance da Henkel, para Brasil, Argentina e Chile. A Henkel, muita gente talvez não conheça pelo nome, mas quando eu começar a apresentar as marcas, vocês vão conhecer, vão saber que vocês já conhecem. A Henkel, ela trabalha em duas grandes divisões hoje. Adesivos é uma, ela é líder de adesivos no mundo. E a outra área são as áreas de consumo, né? Tanto o consumo, a gente tem a parte de detergentes e a parte de cosméticos.
Aqui alguns números, a Henkel é uma empresa que fatura em torno de 20 bilhões ano, nós estamos falando aí de 52 mil funcionários. A gente, até na última apresentação da Sabesp, a gente falou um pouco sobre ESG, a gente tem aqui alguns números, né? Questão, por exemplo, de CO2, a Henkel nos últimos 10 anos reduziu em 50% a produção de CO2 por tonelada de produto, desculpe. E nós estamos em 79 países e hoje o efetivo da Henkel, 39% da gerência são mulheres. O objetivo aí até 2025 é que seja já 50%. Isso é um objetivo bem claro e bem difícil de se alcançar, mas que a gente está trabalhando para isso. Bom, marcas e negócios, a Henkel, eu acho que todo mundo já consumiu um produto da Henkel. Super Bonder é um dos mais famosos nossos. Cascola, eu acho que todo mundo já comprou uma cola Tenaz, utilizou uma cola Prit. Mas a Henkel, ela não é só isso. A Henkel, ela é líder de adesivos, então tudo que tem adesivos e tudo que é colado, pode-se dizer assim, é utilizado da Henkel. Então, se você pensar na parte industrial, um veículo hoje vai de 50 a 80 quilos de adesivos. E esses adesivos, tudo que é colado, tudo que você vê que é adesivado é da Henkel. E ela também trabalha na linha de cosméticos, então tinturas, colorações e shampoos. No Brasil, a gente tem a linha Schwarzkopf Professional, que é a linha especificamente vendida para cabeleireiros e salões. Bom, e por último, apresentando a empresa, o que eu achei muito interessante e está muito alinhado com o objetivo desse seminário. O moto da Henkel é pioneiros de coração para o bem das gerações, né? Então, tudo que a gente está fazendo hoje é com foco de ali na frente melhorar a geração futura. Então, o nosso objetivo não é ser bons hoje somente, é ser bons hoje para o futuro das gerações. Bom, e começando a apresentação, o que é corrupção? Por que eu trouxe aqui o que é corrupção? Todo mundo fala, tem que combater a corrupção, o Brasil é um país corrupto, a gente vê aí na televisão corrupção, etc. Mas o que é corrupção? O que eu tenho que combater? Muitas vezes eu não tenho esse conhecimento exatamente do que é. E eu sempre faço um exercício, eu pergunto aqui para os presentes e para quem estiver online, alguém aqui já cometeu algum caso de corrupção? Alguém já fez alguma coisa de corrupção? Alguma coisa ilegal? Pergunto aqui para os presentes. Todo mundo vai falar que não, com certeza. Então, quando a gente para pensar na essência, eu costumo dizer, quem já não comprou um produto pirata, quem já não furou fila, quem já não excedeu a velocidade, quem agora, algo que normal, alguém não divide senha do Netflix para assistir com um amigo, Isso tudo é um tipo de corrupção, E, infelizmente, o que acontece no nosso país, isso é uma opinião pessoal, a gente considera corrupções pequenas toleráveis, Então a gente acaba que, é a coisinha pequena, não está afetando em nada, e esse que é o erro. A corrupção, vocês vão ver mais adiante, ela afeta e impacta muito lá na frente. E porque também é um pouco difícil eu avaliar o que é corrupção. Apesar de parecer simples, ela existe várias definições quando você pega diversas fontes. Então, se eu pego a fonte do dicionário Oxford, diz que é uma conduta desonesta e fraudulenta de quem detém o poder. E, geralmente, isso está relacionado a suborno. Então, quando a gente está falando do dicionário Oxford, está muito relacionado à questão do suborno. E se eu falo pela Transparência Internacional, que é um órgão que também trabalha com ética, eles falam que é o abuso de poder confiado para obter benefícios próprios, então privados. Então ali a gente já mudou um pouco, não falou só do suborno, mas está falando aí na questão de benefício próprio. E se a gente pegar aí o dicionário Aurélio, a gente tem algo um pouco mais amplo. Aí tem a definição técnica, o ato de corromper-se, que está falando da corrupção, mas o que eu acho interessante é que a parte final, ou mesmo realizar alguma ação que é considerada ilegal de acordo com as leis vigentes. Então, se eu pegar esse exemplo do dicionário Oxford, a corrupção é fazer algo errado. Então, toda vez que eu fizer algo errado, eu estou sendo corrompido ou estou corrompendo alguém. E falando de corrupção, todo mundo fala, o Brasil é um país corrupto. Se eu perguntar, a gente tem metodologias para sair desse achismo, existe um dos índices que é um dos mais usados hoje por empresas multinacionais e por organismos internacionais, que é o índice de percepção da corrupção.
ele é aplicado e é feito pela Transparência Internacional. Ele já está aí há muitos anos, começou em 1995, e ele avalia mais ou menos 180 países. Não é sempre os 180, às vezes são alguns mais, um pouco menos. E ele dá notas de 0 a 100 para esses países e define os países que têm percepção maior de corrupção e menor de corrupção. O importante desse índice, ele tem vários questionários. Então, são questionados governantes, pessoas de empresas, CEOs de empresas, também são avaliados políticas públicas e leis relacionadas à anticorrupção, e aí chega no finalzinho da nota. O Brasil, infelizmente, ele está ali na posição 96, empatado com vários outros, com 38 pontos. O Brasil, acho que a melhor posição que ficou foi na 80 alguma coisa, e acho que 41, 42 pontos. Nunca fomos melhores do que isso. Mas isso é importante para a gente ter a visualização de como o Brasil está, como o Brasil é reconhecido por pessoas do próprio país também. Então, isso é muito importante. A percepção, ela avalia pessoas que estão no próprio país. Não é só uma visão externa de, o pessoal da Europa, dos Estados Unidos está avaliando e falando que o Brasil é corrupto. Não, eles têm uma metodologia de análise para garantir que isso seja igualitário de alguma maneira. Olhando aí, em base de comparação com os primeiros do índice, a gente tem os países da Europa, Dinamarca, Finlândia, Nova Zelândia, sempre são esses que ficam ali brigando pelo primeiro ponto, pela primeira posição. Existem discussões sobre esse índice, sobre essa percepção, apesar de no final do dia a gente poder falar que sim, o Brasil tem que evoluir muito para chegar nesses países, mas a discussão é que em geral são países pequenos, né? Mas a gente não pode comparar e falar que simplesmente porque o Brasil é um país continental que a gente não pode combater a corrupção, a gente tem que ter uma percepção diferente. Não, a gente tem que melhorar muito, porque se a gente pegar países civilizados, os países um pouco mais de primeiro mundo, tem países grandes, como por exemplo os Estados Unidos, até a Alemanha, que são um pouco maiores, que estão ali em posições melhores que a posição do Brasil. Bom, e falando um pouco de corrupção, o que a gente precisa entender? A corrupção, ela tem que ser combatida sim, e como que se combate? O primeiro mecanismo é ter uma lei, né? Infelizmente, tem pessoas que não vão cumprir, não vão fazer o correto se a gente não tiver uma lei. E existem duas grandes leis internacionais relacionadas a trabalho anticorrupção. Uma é a FCPA, que é americana, e a outra é o UK Bribery Act, que é a britânica do Reino Unido. Em geral, ambas estabelecem a questão da corrupção, né? Pagamento de propina e suborno é o foco principal delas. A grande diferença entre a britânica e a americana é que a britânica ela estabelece que a corrupção existe até entre duas pessoas privadas. Então, se eu, Carlos, for numa empresa também privada e corrompê-la, pagar suborno para ter vantagem, eles entendem que isso é crime também. Diferente do FCPA, que entende basicamente que a corrupção é quando está corrompendo um agente público. Assim como a nossa lei brasileira, a nossa lei que saiu em 2013, nossa considerada lei anticorrupção, ela estabelece penalidades e punições para quem corrompe a autoridade pública, as empresas que fazem isso erroneamente. A nossa lei de 2013 foi aí o mote e o que aconteceu muito aí na questão da própria Lava Jato. Um ponto importante nela que é o que mudou, não que a gente não tivesse leis antes que aplicassem isso, mas foi o fato da pessoa física ser penalizada também. Então, muito antigamente, eu fazia algo errado em nome da empresa, fiz em nome da empresa e seguia a vida, a empresa pagava a sua multa e eu seguia a minha vida e ia para outra empresa. Hoje não. Hoje os atos que eu aplico e o que eu faço de errado em nome da empresa, eu respondo criminalmente por isso e a empresa paga a multa também. Então, por isso que a gente viu uma série de pessoas sendo presas, presidentes de empresa, presidentes de país, etc., pessoas sendo presas porque é entendido que você civilmente você tem que responder por isso também, diferente de como era muito antigamente. Bom, e eu falei, né, no começo daquela nossa questão
das pequenas corrupções que a gente faz, das pequenas coisas ilegais que a gente prossegue durante a vida, né? Então você acaba se acostumando com aquilo, é normal, né? Então, tem aquela velha história de, filho, você tem 10 anos para você passar por debaixo, passa por debaixo da catraca, 5 anos não paga, fala que você tem 5 anos para você não pagar meia, a pessoa não estuda e vai lá, consegue a carteirinha para pagar meia. Então, isso tudo são corrupção, né? Isso tudo é um tipo de corrupção. E o que impacta, né? Quais são os impactos quando a gente está falando da corrupção? O impacto é diretamente no bem-estar dos cidadãos, porque quando eu falo de algo que deveria ser feito, isso afeta investimento público na saúde, na educação, infraestrutura, segurança, habitação, em tudo. Então, quando eu chego e falo, eu vou pagar uma propina porque eu não quero pagar a multa. A multa é 1 milhão, ou eu vou pagar propina, ou não vou recolher esse imposto, porque está muito caro, eu vou comprar esse produto pirata que não recolheu imposto. Tudo isso deveria ir para o governo, que vai fazer a aplicação na área da saúde, educação, segurança. Eu não vou entrar no mérito se o governo faz a aplicação correta ou não, mas esse dinheiro deveria ser investido nesses itens e deveria ir diretamente para onde deve ir. O imposto é muito caro, é abusivo, aí não é um mérito. O mérito o correto é você pagar os impostos, o correto é você fazer o que está na lei. E só para termo de comparação, quando a gente está falando do impacto da corrupção, a ONU estima que o Brasil perde anualmente 200 bilhões com corrupção. E a gente fala perder porque perde mesmo, vai para o bolso de algumas pessoas que se beneficiam disso e esse dinheiro não volta. Muitas vezes o dinheiro é até ilegal, ele não volta para o sistema, né? Então, você perde esses 200 bilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro porque se a gente comparar qual é o orçamento que foi aprovado para a educação em 2021, foi de 130 bilhões. Então, a gente está falando aí que, por ano, a gente perde com corrupção mais do que a gente investe em educação no país. É muito dinheiro, né, quando você para avaliar. Então, a corrupção ela não é uma coisa simples, não é uma coisa de jornais. Então muita gente fala, porque a emissora X está falando de corrupção porque está inventando. Gente, não é invenção. Existe sim. Pessoas foram presas por isso, porque isso acontece. E se a gente pega na máxima de si, nós pessoas normais, pode-se dizer assim, praticamos algum tipo de corrupção, imagina quanto mais poder as pessoas têm. Mas as pessoas que estão mais baixo na cadeia são as mais afetadas, que sofrem com falta de saúde, não tem saúde, não tem educação. E até trazendo um pouco o slide anterior, quando a gente fala falta de investimento em educação, eu deixo um questionamento. Será que não é por isso que aqueles países estão em primeiro, como os países com menos percepção de corrupção? Quando a gente fala de Finlândia, Noruega, países que investem em educação, países que são considerados exemplo de educação, talvez seja por isso, né? Então, vira aqui um ciclo, né? Você tem menos corrupção, você investe mais em educação e acaba tendo menos corrupção. Então, vira esse ciclo, que talvez possa ser até essa uma das razões do que porque a gente está ali nos índices mais baixos relacionados a isso. Bom, eu falei para vocês sobre corrupção, espero que tenha ficado um pouco claro, porque eu acho interessante a gente falar o que é, né? Hoje, eu, membro do Alliance for Integrity, o programa Alliance for Integrity é justamente isso, pegar compliance officers, gerentes e pessoas de grandes empresas que têm conhecimento sobre corrupção para treinar pequenas e médias empresas nessa questão. Porque é fácil para uma empresa gigantesca como a Henkel, por exemplo, que tem departamento, tem várias pessoas trabalhando nessa área, é fácil falar, não seja corrupto, né? Então, se chegar para mim uma solicitação de propina, Carlos, estão solicitando propina, não pague. Ok, a vida segue e a gente perde o negócio, tudo bem. A gente tem até uma frase que a gente prefere perder 1 bilhão se a gente tiver que pagar R$1 que seja de propina. Então, é isso, a gente vai perder 1 bilhão, não importa, para a empresa a vida segue. Mas quando a gente olha no dia a dia, imagine uma pequena empresa, uma média empresa, que está ali com o fiscal, que se o fiscal fechar o estabelecimento dele, ele não tem o dinheiro para sobreviver. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado e é aí que a gente tem que
pensar o que a gente pode fazer nisso. E nós, como profissionais, como líderes, é nossa responsabilidade ajudar todo mundo a seguir nessa linha. E como seguir nessa linha, né? Eu vim pela linha do comportamento ético, né? Então, a linha de todo o seminário está sendo na questão ética. Então, eu trouxe aqui o comportamento ético para falar um pouco como sendo o caminho das pedras, né? Então, se você for ali pela ética, você nunca vai estar errado. E falando em comportamento ético, o que é um comportamento ético? Todo mundo, a gente já falou sobre ética, muitas questões sobre éticas. Eu tentei resumir o máximo e deixar o máximo simples o comportamento ético. Então, nada mais é do que normas estabelecidas pela sociedade, é uma conduta moral, é uma qualidade singular própria. O que é interessante? A ética, ela é própria, né? Cada um tem a sua ética, cada um é responsável pela sua ética, né? E é um fator comportamental que vigora sobre a vida das pessoas, profissional das pessoas. O que é muito importante também quando a gente está falando da ética, do comportamento ético? O comportamento ético, aqui já disse, ele é estabelecido individualmente pelas pessoas, mas são normas estabelecidas pela sociedade, né? Então, a sociedade em que vivemos estabelece o que é ético e o que não é ético. Existe também uma diferença do que é legal e do que é ético. Algumas vezes é legal, estou fazendo alguma coisa dentro das leis, mas isso é antiético quando é visto perante a sociedade. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? São situações onde eu estou cumprindo a lei, mas se eu for exposto, eu estou sendo antiético, eu sou considerado imoral em algumas vezes. Eu trago até um exemplo para você ver como a sociedade muda o que é ético, o que é correto ao longo do período do tempo. É uma coisa cultural também, quando a gente está falando. Pegue, por exemplo, a questão do fumo, as leis antifumo. Mas era normal você fumar em ambientes fechados. Hoje, existem leis que te proíbem a fazer isso. Então, de um tempo para cá, de 10 anos para cá, passou a ser imoral, antiético e virou uma lei. Hoje a gente não pode fumar em lugares fechados. E se você vê alguém acendendo cigarro, todo mundo já vai olhar para ele. Ninguém vai nem associar a lei, né? Todo mundo já vai ver, pô, isso é incorreto, isso é errado. Então, as leis, elas vêm e a sociedade muda o que é o comportamento ético. Hoje a gente fala muito, as pessoas falam sobre a questão do politicamente correto. Eu até não gosto, o termo politicamente correto é utilizado de maneira pejorativa pela maioria das pessoas. Porque, na verdade, não é que antes eu podia fazer tudo, hoje o politicamente veio. Não, a sociedade evoluiu. Então, o que era ético antes, talvez não seja ético hoje. Então, ela evoluiu. Se a gente pegar nas culturas, nas regras e nas leis, você vai ver que coisas que eram permitidas há 500 anos, a escravidão. A escravidão há menos de 500 anos era permitido. E era ético você ter uma pessoa que era um escravo. Hoje, isso não é permitido. Então, isso evolui. Só que o que as pessoas sentem muito, e que é até uma sugestão, a gente tem que ficar muito mais antenado hoje em dia, a gente tem que ficar muito ágil. Algo que antes demorava 100 anos para se tornar do ético para o antiético, hoje é questão de anos, é questão de dias, é questão de alguns comentários. Então, hoje, muito rápido, aquilo muda o que é ético e o que não é ético. Opa. E ainda falando de ética, nós temos uma ética que é aquela ética da sociedade, né, que todo mundo como indivíduo tem que seguir. Então, eu, Carlos, indivíduo, eu tenho que respeitar e tenho que seguir alguns padrões dentro da minha, como indivíduo. Mas também existem algumas situações que a ética, a gente está falando ética profissional. Isso que é muito interessante. Quando a gente é um profissional, a gente tem que seguir determinadas regras dentro daquela profissão. Então, se eu sou médico, eu tenho o código de conduta dos médicos, tem código de conduta da OAB para advogados, engenheiros também. Então, dentro de cada entidade profissional, você tem mais uma série de requisitos a seguir. Eu, como compliance, tenho uma série de requisitos que são esperados de mim como um gerente de compliance. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, se eu sou responsável por garantir que as pessoas sigam as regras,
é esperado que eu seja a pessoa que cumpre as regras, né? Então, isso é a base dentro da minha profissão. Então, o Carlos não pode ser uma pessoa antiética, um descumpridor de regras internas, porque aí perde totalmente a moral, perde totalmente o sentido de fazê-lo assim. Então, até uma questão que é interessante, quando a gente tem dúvidas de como seguir, dúvidas de como trabalhar, tem os códigos de ética, né? Então, profissionais dentro de empresa tem o código de conduta. Então, a gente sempre tem um guia para buscar, que é o que se espera da gente, que é o que se espera do que a gente tem que fazer. Diferente do que quando a gente está falando de indivíduo. O indivíduo na sociedade, às vezes, é um pouco difícil entender o que eu tenho que fazer, o que se espera de mim. Então, é muito abrangente. Mas dentro de uma empresa, dentro de uma profissão, você tem ali o guia certinho do que você tem que fazer. Então, o que eu deixo como dica, e é interessante, é uma vez que a gente está falando para uma série de profissionais, pessoas que vão se tornar profissionais ainda ou líderes, sempre buscar o código de ética, o código de conduta da sua profissão, né? Até acredito, nós temos o código de conduta da faculdade, o que se espera você como aluno, né? Porque ali você tem uma base do que você precisa seguir, e aí a gente não fica tão aberto, tão na dúvida do que precisa ser feito. Bom, e nós falamos sobre corrupção, falamos muito sobre ética, foi falado um pouco sobre dilemas éticos, mas o que são dilemas éticos, né? E se eu estiver numa situação onde o certo ou o errado parece ser igualmente correto, né? Então, eu sei que na palestra anterior nós tivemos a questão do certo é sempre certo, você sabe quando é certo, mas existem algumas zonas cinzentas, que essas zonas cinzentas são quando o bem ou o mal, e o certo ou o errado, eles têm o mesmo espaço. São situações onde essa frase, ela é a frase que eu gosto mais e a mais confusa. Nesse espaço de incerteza, a decisão a tomar é incerta, né? Então, é quando tá tudo incerto, mas você não sabe como tomar a decisão. Então, isso é um dilema. Um exemplo de um dilema numa profissão dentro da empresa, imagina que você é um gerente de vendas de uma multinacional, de uma empresa X, e você tem 10 funcionários. E você é chamado pelo seu diretor e ele fala, olha, Carlos, você teve uma redução de 20% nas vendas e você tem 6 meses para resolver esse problema. Você tem que resolver da maneira que você achar melhor. Voltando para os meus funcionários, eu vejo que eu tenho uma equipe de 10 funcionários, um desses funcionários é responsável sozinho por esses 20% de queda nas vendas. Conversando com ele, eu percebo que ele teve problemas na família, por isso se ausentou, não pôde participar de todos os eventos, não pôde visitar clientes e por isso que teve quedas nas vendas. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso entregar o resultado, porque senão vai ter cortes na empresa. E o que eu faço? Demito esse funcionário e contrato um outro que vai conseguir trabalhar integral, porque ele não está conseguindo atingir as metas porque está com problema de família, problema de saúde. Ou simplesmente jogo para os outros 9 funcionários, aumenta a meta deles para que assim a gente consiga cumprir a meta. Veja que eu estou fazendo um dilema, né? Não é certo eu penalizar todos os funcionários, jogando para eles que eles trabalhem mais por causa de um funcionário que tem um problema familiar, mas também esse funcionário, ele não tem culpa do que está acontecendo com ele. E eu vou penalizar ele 2 vezes, considerando que ele já está tendo problema na família, etc. E pensem que qualquer uma das 2 decisões, ela é considerada acertada. Porque se eu falar, tenho que desligar porque ele não está atingindo as metas, muitas pessoas vão falar, ok, Carlos, você fez a coisa certa, porque senão amanhã a empresa ia falir. E pelo outro lado vão falar, não, Carlos, você está certo, você está sendo uma pessoa humana. Você não pode desligar um funcionário simplesmente porque ele não está atingindo as metas e as metas ele não vai conseguir trabalhar. Veja que esse dilema é complexo e eu não tenho uma resposta certa. Então, por isso que existem essas zonas cinzentas, né? E o que eu faço, né? Então, eu trouxe aqui um dilema e como que eu vou sair dele? Tem como sair dele? Algumas vezes, não. Né? Algumas vezes eu não vou conseguir sair de dilema, eu brinco que você vai ter que fechar o olho e tomar a decisão. E hoje, muito mais do que o certo ou errado, tomar a decisão A ou tomar a decisão B,
nós temos um agravante, que é não tomar a decisão. Então, hoje, não se posicionar, por exemplo, no caso de uma empresa, ela tem uma terceira situação. Então, se você tomar o caminho A, você pode ser criticado, o B também, mas o C, que seria não tomar nenhuma decisão, você também pode, também aumenta aí a questão da zona cinzenta, aumenta aí a questão dos dilemas que você tem. Mas existem alguns estudiosos, né, que falam como que você pode trabalhar os dilemas éticos, né? Os dilemas éticos, eles têm como ser discutidos, como ser trabalhados. Eu trouxe duas teorias que eu acho as mais aplicáveis, eu acho as mais interessantes. Uma delas é até a que eu aplico hoje em dia na empresa. Então, nós temos você pode ir pela linha do dever ético de Kant. O Kant, ele estabelece uma simples regra. É só você questionar. A minha decisão pode se tornar uma regra para todos? Né? Eu falo que essa é a máxima daquela família. Né? Então, a mãe ou o pai, se fizer para um filho, tem que fazer para o outro. Né? Então, se você pode rabiscar a parede, você também pode rabiscar a parede. Se você pode comer doce depois do almoço, você também vai poder comer doce depois, antes do almoço, todo mundo vai ter que fazer o mesmo. Então, o Kant ele estabelece, haja somente de acordo com a máxima, onde você pode, ao mesmo tempo, tornar isto uma lei universal. Então, a regra dele é simplesmente, se aquilo que eu vou tomar como decisão agora, eu posso tornar isso universal para todas as minhas decisões a partir de hoje, é a correta a ser tomada. Então, eu tiro meio que um peso da minha cabeça, mas isso não diz que você não vai ser questionado. Voltando ali ao exemplo que eu dei, se eu fosse aplicar a regra de Kant, então, se a partir de hoje eu decidir que os funcionários não vão ser desligados porque não estão atingindo metas por problemas de família, isso vai ser uma lei universal. Então, vou aplicar isso para sempre. Lá na frente, se eu tiver essa situação, o correto é, vou aplicar hoje pensando que amanhã eu vou pensar da mesma maneira. Ou não, a minha decisão é que uma pessoa não pode impactar a empresa, não pode fazer isso, então eu vou tomar essa decisão. Então, eu universalizo, né? Então, eu jogo lá na frente. O que eu decidi hoje é aquilo que vai ser a minha decisão. Entra quase como se fosse falar uma jurisprudência no meio jurídico, né? Então, a decisão que fosse tomada hoje, foi aplicada hoje, é a que vai ser universal para sempre, e assim eu consigo resolver esse dilema ético. Claro, não vai ser de uma maneira simples, não vai ser sem sofrimento, mas pelo menos eu vou ter uma base para tomar essa decisão. A outra linha de avaliação é a ética utilitária. Eu costumo dizer que a ética utilitária ela é um pouco mais prática, mais simplista, mas também ela tem muito mais armadilhas. Né? Então, ela já começa com vários questionamentos que são difíceis. O primeiro é, como uma decisão pode ser ética se ela tiver consequências negativas? Então, eu já começo a questionar as minhas decisões. Então, se o que eu for fazer é ético mesmo, mas vai ter uma consequência negativa, talvez ela não seja ética. Né? E ela leva em conta que nós temos desejos, nós temos... os desejos eles são controlados, os sentimentos são controlados por desejos através do tempo e da cultura. E as pessoas sempre elas evitam o sofrimento e buscam o prazer. Então, em geral, eu vou tender a buscar algo que vai me trazer maior satisfação e menos prejuízo na tomada de decisão. Mas o que eu pego dessa ética utilitária como modo de decisão é sempre essa frase do Jeremy Bentham, que foi um dos estudiosos dessa ética. O maior benefício para o maior número de pessoas. É isso que você toma como base para você definir qual vai ser a sua decisão. Por que eu falo que ela é muito mais direta, porém, ao mesmo tempo, ela é uma armadilha? Porque quem define qual é o maior número de pessoas e qual é o maior benefício sou eu. Né? Então, numa questão, vamos trazer uma questão de um pagamento de suborno para uma empresa. Eu estou ali, eu sou o funcionário da empresa, o fiscal me pede propina, eu tenho que pagar a propina para ele. Se eu estou num dilema, pagar ou não pagar. Se eu for olhar pela questão utilitária e eu avaliar incorretamente qual é o maior benefício das pessoas, eu posso olhar que o maior benefício, o maior número de pessoas é a minha empresa. 1.000 pessoas vão ser favorecidas por esse pagamento de suborno. Então, eu vou pagar. É um dilema ético, ok. Claro, a gente está falando de uma questão ilegal, mas
a avaliação é 1.000 pessoas serão beneficiadas. Mas se eu for olhar sociedade, não, a sociedade toda vai ser afetada. Então, ela é um pouquinho, como posso dizer, ela é um pouco sensível, porque fica para mim também definir qual é o maior número de pessoas. Quando eu olho para essas duas, que eu acho que são dois métodos interessantes de você solucionar um dilema ético, eu entendo como pessoa, eu, Carlos, prefiro a universal, né? Vamos universalizar essa decisão, porque assim, o que eu decidi agora vai ser para sempre e lá adiante. Agora, se eu começo a pôr avaliações de maior benefício para maior número de pessoas, eu começo a olhar muito dentro para mim, né? Muito para a empresa, muito para o meu benefício próprio. E é aí que eu acho que é uma armadilha quando a gente está falando da ética utilitária. Bom, já quase chegando no meio para o final da apresentação, para falar de comportamento ético, eu trouxe para vocês um conto de fadas para falar sobre comportamento ético. Os contos de fadas, eles são utilizados através das culturas para passar informações e para passar conhecimento e normas de conduta para as pessoas e para as crianças principalmente, né? Então, se você for pegar ali até o próprio Pinóquio, que foi dado como exemplo, não minta que você pode ter problemas lá na frente, você não deve mentir, cresce o nariz. Branca de Neve, não aceite alimentos de estranhos que pode estar envenenado. Chapeuzinho Vermelho, não vá utilizar atalhos que você pode ter o lobo mau ali, siga sempre pelo caminho. Então, historicamente, os contos de fadas, eles são utilizados para isso, para estabelecer conduta, para estabelecer normas. E a roupa nova do imperador, não sei se vocês conhecem, mas há muito, muito tempo atrás, num reino distante, havia um imperador. Esse imperador, ele era conhecido por ser muito ganancioso, gostar de ostentar, sempre querer as coisas mais caras, mais bonitas e mais lindas no reino. Mas, ao mesmo tempo, ele era muito austero, muito cruel com seus súditos, deixando muitas pessoas passarem fome e tendo uma vida, né, decisões sempre radicais quanto a punições. Num belo dia, 2 falsários foram pegos no meio da vila e foram levados para o imperador para que fosse tomada uma decisão sobre o que eles estavam fazendo. Eles estavam roubando, eles estavam cometendo fraudes no meio da cidade. Foi quando, ao chegar perto do imperador, os dois, ao verem o imperador se olhando no espelho com belas roupas, eles pensaram numa maneira de sair daquela solução, de sair daquela situação, que com certeza seria a morte, considerando o quão severo era o imperador. Foi quando o imperador perguntou a eles o que eles estavam fazendo. Eles falaram, não somos falsários, não somos ladrões, somos 2 costureiros e temos os tecidos mais caros, mais lindos e melhores do mundo. O imperador, ainda um pouco receoso, falou, me mostre então o que vocês têm. Os 2 chamaram o imperador no canto e falaram, olha, imperador, nós temos aqui um tecido, esse é o tecido mais caro, mais caro, mais difícil de achar no mundo, e ele permite que você tenha certeza de quem é inteligente ou não. O imperador perguntou, mas como isso funciona? Esse é um tecido que só as pessoas inteligentes, só as pessoas sábias podem ver. E se eu fizer uma roupa dessa para o senhor, você vai poder saber e estar acompanhado somente das pessoas mais inteligentes do reino. O imperador, pensando e seguindo a sua ganância, imediatamente pensou, eu tenho que ter esse tecido, não importa quanto que eu vou pagar. Imediatamente falou para os seus súditos, tem todo o dinheiro que eu tenho para esses 2 costureiros, agora sim costureiros, para que eles façam para mim a roupa mais maravilhosa que eu quero ter. Passaram-se semanas e semanas, nada de sair a roupa, e o imperador começou a enviar pessoas para ver o que estava acontecendo com esses costureiros. O primeiro foi um guarda, um simples guarda. Ao chegar lá, o guarda simplesmente viu os 2 homens mexendo no ar, como se estivessem costurando algo, mas não viu nada.
e decidiu voltar e falar para o imperador. No caminho ele pensou, se eu falar para o imperador que não vi nada, o imperador vai pensar que eu sou burro, e eu posso ser punido por ser burro até com a morte. Vou falar que sim, eu vi. Chegou ele e falou para o imperador, sim, imperador, eu vi, eles estão costurando belas roupas, e sua roupa vai ficar pronta em breve. Passou-se tempo, o imperador enviou cada vez mais pessoas e todas voltavam dizendo que sim, estavam fazendo a roupa dele. Foi quando, por último, ele enviou o mais sábio conselheiro do reino para que olhasse, né, essa roupa. O conselheiro olhou e também não avistou nada. E também, ao voltar para o rei, para o imperador, ele pensou, eu sou o mais sábio conselheiro do rei. Se eu falar que não vi nada, ele vai me demitir e vai me mandar embora ou vai até me matar, porque por anos eu fui aconselhado, ele foi aconselhado de maneira incorreta. Por fim, decidiu-se que, ok, a roupa existia e os dois falsários vestiram o imperador com a roupa, com a sua roupa nova para que se desfilasse no meio do reino, para que todas as pessoas pudessem ver e para que o imperador pudesse saber quem era inteligente mesmo ou não. Foi quando, durante o desfile, durante a parada no meio do reino, todos cochichavam, todos olhavam para o lado, ninguém conseguia ver nada, quando uma criança, uma inocente criança, apontou o dedo e falou, olha, veja, o imperador está pelado, ele não está vestindo nada. Quando todos olharam, começaram a gargalhar, porque de fato ele estava nu, não existia roupa nenhuma, e ele tinha sim sido passado para trás. Porém o imperador, mesmo sabendo do que estava acontecendo, permaneceu caminhando e terminou o seu desfile como se nada tivesse acontecido. Bom, essa fábula, ela foi apresentada a mim justamente num treinamento sobre decisões éticas, né, e cegueira ética. Então, a cegueira ética é quando você vai fazendo o que é incorreto, simplesmente porque você acha que é o correto, né? Então, nesse caso, falar que estava vendo a roupa era uma cegueira ética. Todo mundo está falando que está vendo a roupa, mesmo se eu não estou vendo, eu vou falar que vi. E dessa fábula, a gente consegue tirar várias questões quando a gente está falando de ética, né? Então, a ética de um conselheiro é falar a verdade, né? Então, ele deveria ter falado para o rei, rei, eu acho que o senhor está sendo passado para trás, né? Porque eu não estou vendo nada. Mas aí, ele entrou naquele dilema, falar a verdade ou ter ou ser considerado uma pessoa que não é inteligente ou algo do gênero. Nós também temos uma questão que eu acho que é muito interessante, quando a gente está falando de líderes e novos profissionais, que é a questão da experiência, né? Então, às vezes, eu, como Carlos, profissional que já tem alguns anos de experiência, eu posso não estar vendo coisas que vocês que estão se formando agora estão vendo, né? Então, às vezes é aquela pessoa que acabou de entrar na empresa que vai ver o que está errado na empresa, porque ela não está naquele ciclo de, não, é isso que tem que ser feito. Então, a criança, eu sempre considero aquela criança que apontou e falou, olha, o imperador não está vestindo nada, aquela é a pessoa jovem que acabou de entrar na empresa, ou o novo funcionário, que foi a pessoa que viu, mas por que vocês estão fazendo sempre isso da maneira errada? Que é a pessoa que questiona, né? Então, eu trago também alguns ensinamentos dessa fábula, que é questionem, né? Questionem se algo que está sendo feito deve ser feito da mesma maneira, ou se é o correto a ser feito. Eu, nos treinamentos que eu dou na empresa, principalmente de integração para os novos funcionários, eu falo, questionar não é problema, né? Então, é aquela máxima, né? A pergunta não existe pergunta boba, bobo é não fazer pergunta. É algo assim. Bom, então, e também não uma dica, mas até algo que é interessante, leiam contos de fadas. Né, os contos de fadas, apesar de serem infantis para crianças, se você olhar com uma perspectiva adulta profissional, você vai ter várias lições e você vai conseguir utilizar bastante no seu dia a dia profissional, na empresa ou até na própria vida pessoal. Bom, e finalizando a apresentação, já fazendo a diferença. Como que eu posso fazer a diferença, né? A gente falou sobre ética, sobre corrupção, etc. Bom, primeiro a questão fazendo diferença é eu puxar um pouco a sardinha para o meu lado, seja um profissional de compliance, né? Venha trabalhar como compliance, ser um profissional dessa área, ética, integridade.
Se você tiver essa aspiração de trabalhar com isso, em geral, as áreas de conhecimento hoje sempre são direito, auditoria, administração, finanças e contabilidade, são pessoas que saem dessas áreas, mas hoje a gente já tem bastante curso, bastante treinamento de compliance em si, até algumas faculdades, MBA e cursos, então hoje você consegue fazer um curso mais específico de compliance para você tentar trabalhar nessa área. Você vai necessitar amplos conhecimentos de leis, né, principalmente as leis de anticorrupção internacionais ou nacionais. E o que é importante quando eu falo legislações internacionais? Você vê que eu estou falando o UK Bribery Act e FCPA. São inglesas, né, são em inglês. Né? Então, se você quiser trabalhar nessa área, inglês é necessário. Então, se você não fala inglês ainda, começa a fazer um curso de inglês. Hoje, eu costumo dizer que não... há um tempo atrás, antigamente, parece um velho falando, mas precisava fazer um curso, precisava se matricular. Hoje a gente tem YouTube, aí tem redes sociais, você consegue ver no Instagram pessoas que postam cursos de inglês. Então, hoje você consegue estudar, você consegue ter conhecimentos de maneira rápida e até sem precisar pagar nada. Mas isso é necessário, né? É necessário se você quiser seguir nessa área. Capacidade analítica para entender as organizações, não só as organizações, mas como eu falei, a ética ela muda, né? Então você tem que ser capaz de avançar e ter uma avaliação rápida do que está mudando o mundo, né? Então, por exemplo, na Henkel, eu voltei para a Henkel em 2015. Algumas decisões que em 2015 eram aplicadas, hoje, 7 anos depois, são diferentes. Por quê? Porque o mundo em 5 anos mudou muito. Então, regras que eram aplicadas lá têm que ser mudadas. Por exemplo, o nosso código de conduta ele vai mudar, porque a gente já viu que o código de conduta ele tem que ser atualizado, ele já não reflete exatamente o mundo como ele é hoje. E, por último, falando sobre diferença, reconhecer as limitações. É muito importante você, como profissional, você entender que você não sabe tudo e você não é obrigado a saber tudo. Acho que esse é o ponto principal. Eu não sou obrigado a saber tudo. Eu, como compliance officer, tenho que fazer investigações, às vezes, de situações que eu não sei. Carlos, tem uma suspeita de fraude no processo de operações que utiliza o sistema SAP, transação XYZ. Eu não tenho esse conhecimento técnico para ir adiante e saber exatamente qual é a transação XYZ que a pessoa está utilizando. Então, se eu reconhecer que eu não sei, eu vou ser capaz de chamar alguém que tem esse conhecimento, contratar uma auditora externa, um consultor externo para me ajudar. E isso não só falando profissional, mas no dia a dia. Se eu reconheço que eu não sei, eu reconheço minhas limitações, eu consigo buscar ajuda e buscar orientação quando necessário. E isso evita, entre outras coisas, e sempre voltando a falar das questões que a gente teve aqui na apresentação, eu caí em ciladas, né? Existem também ciladas éticas. Então, se eu for buscar ajuda, for perguntar, eu não vou fazer algo errado por desconhecimento, que isso também é um tipo de... fazer errado por desconhecimento não diz, continua sendo errado. E aqui também fazendo a diferença, onde que eu vou buscar auxílio, né? Se eu quiser trabalhar com compliance, se eu quiser entrar nessa área, eu ter um pouco mais de conhecimento. Então, a gente olha sempre as empresas multinacionais ali, mas como que eu vou conseguir entrar para trabalhar de compliance numa multinacional? Às vezes você consegue outros caminhos. Então, existem vários institutos hoje que trabalham com ética. Temos o próprio programa Uniética que trabalha com isso. Temos a Transparência Internacional, o Instituto Ethos, a Alliance for Integrity, que eu sou parceiro deles, a própria CGU. Se vocês entrarem no site da CGU, tem bastante informação sobre integridade, programas de integridade, como aplicar um programa de integridade. E para vocês que tiverem essa curiosidade e quiserem buscar essa informação, é um canal importante. Esses 6 sites são lugares onde você pode buscar informação. E hoje também você pode colocar lá no Google integridade, o que é compliance, o que é, você vai ter já também uma resposta. Mas aqui tem um pouco mais de informação e às vezes até tem vaga, se você quiserem se candidatar para alguma coisa do gênero. Bom, eu finalizo utilizando a mesma frase, né? Que eu acho que essa frase, ela é uma frase correta, uma frase ética, né? Que diz que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês e boa noite.
Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero terminar a segunda noite do Uniética prestando homenagem a você. Nós fizemos um quadro para você nunca mais esquecer da gente. Obrigado. E eu quero tirar um selfie aqui nosso. Vamos ver se eu consigo. Eu sou ruim nisso aqui, viu, Carlos? Não, vai sair aqui. Vamos ver. Aqui. Muito obrigado. Obrigado.